terça-feira, 14 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a informação de agora há pouco. Roger Abdelmaci vai para casa em razão da pandemia do novo coronavírus. O ex-médico que cometeu atrocidades com as suas pacientes tem 76 anos, está preso no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, mas em razão da decisão da juíza da primeira vara das execuções criminais de Taubaté, a Sueli Zeraike de Oliveira Armani, que acolheu um pedido da defesa do ex-médico, Abdelmaci vai para casa nas próximas, no máximo, 48 horas. Ele que foi condenado a incríveis 173 anos de prisão por tudo que ele cometeu com as suas pacientes no seu consultório médico em São Paulo. Notícia de agora há pouco, então, Roger Abdelmaci vai para casa em razão da pandemia do novo coronavírus. Vamos em frente. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, concedeu na manhã de hoje uma entrevista por videoconferência ao jornal O Estado de São Paulo. Depois o próprio Mourão colocou um trecho dessa entrevista, uma declaração que ele deu nessa entrevista no seu Twitter, na sua rede social. O vice-presidente da República evitou fazer críticas diretas a Luiz Henrique Mandetta, ainda ministro da Saúde, mas ele fez questão de dizer que na entrevista dada pelo ministro ao Fantástico no último domingo, ele cruzou a linha da bola. Foi a expressão que Hamilton Mourão utilizou para se referir à entrevista de Mandetta ao Fantástico da TV Globo. O Mourão também falou sobre as eleições municipais. Ele disse que as eleições deste ano precisam acontecer neste ano, defendeu que elas aconteçam neste ano e defendeu que o fundo eleitoral, que os recursos do chamado fundão neste ano, são cerca de 2 bilhões de reais, não sejam destinados para o combate à Covid-19 como um grupo do Congresso defende, mas sim sejam destinados de fato às eleições municipais. Foi a defesa do Mourão. Ele argumentou que esse valor de 2 bilhões de reais seria ali muito baixo diante do que o Brasil precisa, então ele acredita que esse dinheiro deve ser usado para o seu fim original, que é para as eleições municipais, opinião de Mourão, que também criticou o que ele chamou de isolamento Zona Sul. Ele fez uma crítica a essas manifestações recentes, principalmente por meio de carreatas, em que se critica o isolamento que está acontecendo hoje no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. Hamilton Mourão disse o seguinte: as pessoas que foram às ruas são as do que eu chamo de isolamento Zona Sul, pessoas que estão confinadas e que não têm seus salários afetados, que recebem comida de delivery. Essa turma está incomodada porque a sua vida está compactada. Foram manifestações bem pouco expressivas. Não vimos a favela descer em peso para protestar que estão confinados. Seria uma manifestação bem mais complicada do que carreatas, falou aí quase que como uma ironia o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro, seguimos aqui com o nosso noticiário da manhã, vai receber amanhã no Palácio do Planalto o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab. Só lembrando que nos últimos dias Bolsonaro tem recebido presidentes de partidos que compõem o chamado Centrão, né? Já se reuniu com Ciro Nogueira, do Progressistas, o antigo PP, também já se reuniu com os presidentes do Republicanos, antigo PRB, e do PL, antigo PR. Jair Bolsonaro fazendo essas reuniões aí com presidentes dos partidos do Centrão. Ainda nesta manhã nós noticiamos uma notícia do César Feitosa, nosso repórter do Antagonista aqui em Brasília, com a informação de que o governo vai gastar 5 milhões e 200 mil reais com uma nova campanha publicitária no Ministério da Cidadania. Todos os gastos que estão sendo efetivados neste período de pandemia merecem a nossa atenção especial. A matéria está completinha para vocês aí já no site. Notícia do César Feitosa sobre este gasto milionário aí com publicidade no Ministério da Cidadania. Vamos em frente. Em uma live da XP Investimentos, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, tocou hoje num assunto que está rondando Brasília já há alguns dias, que é a possibilidade do congelamento do salário de servidores públicos em meio à pandemia do novo coronavírus. O Adolfo Saxida
defendeu essa proposta. Rodrigo Maia tem dito que também é a favor dessa proposta, mas que a iniciativa precisa partir do executivo, do governo de Jair Bolsonaro. Adolfo Saxida faz parte da equipe econômica e disse hoje que o desemprego está subindo a passos largos. Será que está correto algumas pessoas manterem seus empregos e não perderem salário? Questionou Adolfo Saxida. O secretário também disse que não é complicado passar 2 anos sem reajuste salarial. Ele lembrou que a inflação no Brasil está baixa. Outra notícia desta manhã: o presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, está aí no seu empenho, no seu esforço para fazer com que a comissão não seja desativada em razão da pandemia do novo coronavírus. Ele está pedindo para o presidente do Congresso Nacional, que é o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ou estenda, alargue o prazo de funcionamento da CPMI para quando tudo isso passar, e vai passar, as coisas voltarem minimamente ao normal, eles voltarem a se reunir, ou então que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, autorize que a comissão funcione remotamente, funcione virtualmente. Aí o senador Ângelo Coronel, que é oposição ao governo de Jair Bolsonaro, aproveitou para alfinetar o presidente, dizendo que ele está espalhando fake news ao falar que o novo coronavírus está indo embora, referindo-se a uma declaração que Bolsonaro deu no último domingo de Páscoa, em uma live com lideranças religiosas. Bolsonaro disse na ocasião que o vírus está indo embora do Brasil. Vale registrar também com vocês nesse boletim de hoje uma notícia da Veja, da revista Veja. Fabrício Queiroz, ele mesmo, você sabe quem é, o Queiroz, passou por uma cirurgia no mês passado para a retirada da próstata e ele gravou uma mensagem de um áudio a um amigo. A Veja teve acesso a essa gravação. Nessa gravação ele fala que gratidão não prescreve mesmo, e diz que estava sendo eternamente grato a esse amigo que está o ajudando nesse momento aí que ele está passou por essa cirurgia, continua lutando contra um câncer. Fabrício Queiroz. Notícia econômica: o FMI, Fundo Monetário Internacional, projetou uma retração de 3% na economia global, na economia mundial, neste ano de 2020, claro, em razão da pandemia do novo coronavírus e de todos os impactos econômicos que ela vai inevitavelmente causar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A previsão foi divulgada hoje pela manhã. Se concretizada, será a maior crise desde 1929, crise econômica global, insisto, não apenas no Brasil. Para finalizar, eu queria registrar apenas alguns trechos de uma entrevista que foi dada por um epidemiologista da Universidade de Brasília, a UNB. Ele se chama Jonas Brant, e ele disse ao Correio Brasiliense que a subnotificação dos casos de Covid-19 é um fato. Ele afirmou o seguinte: um dos aspectos é de que o número está muito abaixo do real. A gente tem alguns estados com dificuldade grande de realizar exames e confirmar esses casos. Provavelmente temos muito mais registros do que estamos conseguindo contabilizar, disse Jonas Brant, epidemiologista da Universidade de Brasília, em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. E com esta notícia eu finalizo o nosso boletim a mais de hoje, 14 de abril de 2020, terça-feira. Continue conosco no Antagonista, levando até você aquilo que você precisa saber em meio a essa pandemia que, eu insisto, vai passar. Um grande abraço e tchau.